Você já parou para pensar que talvez a vida que você está vivendo hoje não seja fruto do acaso, mas do que você acreditou ontem? Talvez, sem perceber, você tenha aceitado pensamentos que limitaram o seu potencial, enfraqueceram sua visão e fizeram você duvidar de si mesmo. Mas hoje, isso pode mudar. Hoje, você vai ouvir algo que pode despertar uma nova consciência dentro de você. Algo que pode te fazer enxergar que o poder de transformar a sua realidade nunca esteve fora. Sempre esteve dentro da sua mente. Se esse tipo de conteúdo fala com você, então já deixa o seu like agora. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho mudar minha mente. Porque cada segundo desse vídeo pode ser o ponto de virada entre a vida que você tem e a vida que você pode construir a partir de agora. E a pergunta que fica é simples, mas poderosa. Você está pronto para assumir o controle dos seus pensamentos e, finalmente, do seu destino? Antes de qualquer conquista se manifestar no mundo físico, ela já havia sido silenciosamente construída em um lugar que poucos conseguem enxergar: a mente humana. Foi ali que tudo começou. Em um tempo não muito distante, um homem comum caminhava carregando dentro de si o peso de suas próprias limitações. Ele não percebia, mas cada pensamento que aceitava como verdade estava moldando o seu destino. Ele acreditava que estava apenas vivendo o dia, mas na verdade estava sendo moldado por aquilo que repetia para si mesmo em silêncio. E então, em um momento de reflexão profunda, uma pergunta atravessou sua consciência como um raio. O que você tem permitido que sua mente aceite como verdade? Essa pergunta não trouxe conforto, trouxe desconforto. Porque a verdade, quando chega, não acaricia, ela desperta. Ele começou a perceber algo assustador e ao mesmo tempo libertador. Tudo o que ele estava vivendo naquele momento já havia sido aceito antes como uma crença. Cada limitação, cada dúvida, cada medo, nada havia sido imposto de fora, tudo havia sido autorizado por dentro. E foi nesse instante que uma nova compreensão nasceu. A mente não distingue o que é real do que é repetido com emoção suficiente. Ela apenas aceita, absorve e executa. Se você acredita profundamente que não é capaz, sua mente organiza a sua vida para provar isso. Mas se você acredita com intensidade inabalável que pode transformar sua realidade, então tudo começa a mudar. Ele repetiu para si mesmo, como quem desperta de um longo sono: eu sou capaz de transformar minha realidade a partir dos meus pensamentos. E naquele momento, algo invisível começou a se reorganizar dentro dele. Não havia mudado o mundo externo, mas havia mudado o comando interno. E isso, segundo os grandes princípios da mente, é onde todo destino começa a ser reescrito. Depois daquele primeiro despertar, algo dentro daquele homem nunca mais foi o mesmo. Não foi uma mudança imediata no mundo exterior, mas uma mudança silenciosa e profunda no modo como ele começava a observar a própria vida. Pela primeira vez, ele percebeu que não era apenas um espectador do destino. Ele era, de alguma forma, o autor invisível dele. E essa percepção trouxe tanto poder quanto responsabilidade. Porque entender que seus pensamentos criam sua realidade não é apenas libertador, é também um peso para quem passou a vida inteira culpando o mundo, as circunstâncias e até outras pessoas. Naquela noite, sozinho, ele começou a revisitar sua vida como quem folheia um livro antigo. Cada página parecia revelar a mesma verdade escondida de formas diferentes. As oportunidades que ele perdeu não foram por azar, mas por hesitação. As portas que não se abriram não eram fechadas pelo mundo, mas pela sua falta de crença ao tentar bater nelas. Os sonhos abandonados não morreram por falta de capacidade, mas por falta de persistência mental. E então ele se fez outra pergunta:
ainda mais profunda. Se tudo o que vivi foi construído pela minha mente, o que me impede de reconstruir tudo agora? Essa pergunta não teve resposta imediata, mas teve impacto. Porque algumas perguntas não são feitas para serem respondidas rapidamente. São feitas para quebrar o estado de inconsciência em que vivemos. Nos dias seguintes, ele começou a observar algo ainda mais inquietante. A mente humana, quando não é guiada conscientemente, torna-se um terreno fértil para crenças que não foram escolhidas, apenas absorvidas. Ele percebeu que muitas das ideias que tinha sobre si mesmo não nasceram dele. Foram herdadas de palavras ouvidas na infância, herdadas de experiências mal interpretadas, herdadas de fracassos que nunca foram devidamente compreendidos. E a pior parte, ele nunca havia questionado essas crenças. Ele apenas as aceitou como verdades absolutas. Foi então que ele compreendeu um dos princípios mais profundos da mente humana. Uma crença não questionada se torna uma prisão invisível. E naquele momento, ele começou a enxergar suas próprias limitações não como destino, mas como programação. E se aquilo era programação, então poderia ser reprogramado. A ideia era simples, mas poderosa demais para ser ignorada. Ele começou então um processo silencioso de reconstrução interna. Todas as manhãs, antes que o mundo pudesse influenciá-lo novamente, ele repetia para si mesmo afirmações que pareciam estranhas no início, quase desconfortáveis. Eu não sou o que me disseram que eu era. Eu não sou limitado pelo meu passado. Eu posso me tornar aquilo que eu escolho acreditar. No começo, sua mente resistia. Ela tentava puxá-lo de volta para o conhecido, porque a mente, mesmo quando te prende, tenta te convencer de que a prisão é segurança. Mas ele continuou, mesmo sem sentir, mesmo sem provas, mesmo sem resultados imediatos, porque ele começou a entender algo essencial. A mudança não começa quando você vê resultados. Ela começa quando você se recusa a continuar acreditando nas mesmas limitações. E foi nesse ponto que sua jornada realmente começou. Não no mundo externo, mas dentro da guerra invisível entre crença antiga e nova consciência. Cada dia era um confronto silencioso. De um lado, a voz do passado dizendo: você não vai conseguir. Do outro, uma nova voz, ainda fraca, mas crescente: e se você estiver errado sobre si mesmo? E essa pequena dúvida começou a enfraquecer antigas certezas, porque toda crença absoluta começa a desmoronar no momento em que é questionada com coragem. E então, algo começou a mudar. Pequenos sinais começaram a aparecer. Ele já não desistia tão rápido, já não aceitava respostas negativas com tanta facilidade, já não se via apenas como vítima das circunstâncias. Ele ainda não tinha mudado o mundo, mas tinha mudado o centro de onde tudo começava, sua mente. E isso ele começava a entender era a verdadeira origem de toda transformação. Antes de conquistar qualquer coisa fora, ele precisava conquistar dentro. E naquele silêncio profundo, ele repetiu novamente, como uma declaração que selava um novo pacto consigo mesmo: eu sou capaz de transformar minha realidade a partir dos meus pensamentos. Mas agora, essas palavras não eram apenas uma frase, eram um compromisso. E todo compromisso verdadeiro começa a reescrever o destino de quem ousa mantê-lo. Com o passar das semanas, aquele homem começou a perceber algo que poucos têm coragem de admitir. A verdadeira batalha da vida não acontece no mundo exterior. Ela acontece em silêncio, dentro da mente. E essa batalha não tem pausas, não tem descanso, não espera você estar pronto. Ela acontece todos os dias, em cada pensamento que você aceita sem questionar. No início, ele achava que estava apenas mudando a forma de pensar. Mas logo percebeu que não era tão simples assim.
Ele estava, na verdade, enfrentando uma resistência interna poderosa, algo que parecia lutar para mantê-lo exatamente onde ele sempre esteve. Era como se existisse uma força invisível puxando-o de volta para antigos padrões. Pensamentos de dúvida, memórias de fracasso, sentimentos de incapacidade e a estranha sensação de que tentar de novo não vale a pena. E foi nesse ponto que ele compreendeu uma verdade que mudou tudo. O passado não desaparece facilmente. Ele tenta se repetir dentro da sua mente até ser substituído por algo mais forte. Essa percepção o assustou no começo, porque ele percebeu que não bastava querer mudar. Era necessário resistir mentalmente à antiga versão de si mesmo. Uma manhã, enquanto observava o nascer do sol, ele se fez uma pergunta que marcou o início de uma nova fase da sua jornada. Quantas vezes eu já desisti de mim mesmo sem perceber? Essa pergunta ficou ecoando dentro dele o dia inteiro. Ele começou a observar seus próprios comportamentos com mais atenção e viu algo doloroso, porém necessário. Ele não fracassava apenas por falta de oportunidade. Ele fracassava por antecipação mental. Antes mesmo de tentar algo novo, sua mente já havia imaginado o fracasso. Antes mesmo de agir, ele já havia aceitado a derrota internamente. E isso o chocou profundamente, porque ele percebeu que não era a vida que o limitava, era a forma como ele interpretava a vida. Naquela noite, sozinho, ele escreveu em um papel uma frase simples, mas devastadora em sua verdade. Eu não estou preso ao mundo, estou preso à forma como eu enxergo o mundo. E foi nesse instante que algo começou a mudar de forma mais intensa. Ele decidiu fazer algo diferente. Em vez de apenas pensar positivo, ele começou a treinar sua mente como se ela fosse um instrumento que precisava ser disciplinado. Porque ele entendeu algo que poucos compreendem. A mente não muda com intenção. Ela muda com repetição, e repetição exige disciplina. Disciplina exige desconforto, e desconforto exige coragem. Nos primeiros dias dessa nova fase, tudo parecia difícil. Sua mente lutava. Ela tentava distraí-lo, tentava convencê-lo de que aquilo era inútil, tentava trazê-lo de volta ao modo automático. Mas ele não recuou, mesmo sem motivação, mesmo sem resultados. Mesmo sem apoio, ele começou a criar um ritual diário. Todas as manhãs, antes de qualquer distração, ele se sentava em silêncio e repetia, como quem grava uma nova identidade dentro de si. Eu não sou definido pelo meu passado. Eu não sou limitado pelas minhas experiências. Eu sou moldado pelo que escolho acreditar agora. No começo, essas palavras pareciam vazias. Mas com o tempo, algo estranho começou a acontecer. A mente começou a escutar. E aquilo que é repetido com emoção suficiente, inevitavelmente começa a se tornar crença. E crença, quando se instala, começa a moldar comportamento. E comportamento, quando repetido, começa a moldar destino. Sem perceber, ele estava aplicando um dos princípios mais profundos da transformação humana. A mudança externa é apenas o reflexo da mudança interna sustentada. Foi então que pequenos acontecimentos começaram a surgir. Não milagres, não mudanças dramáticas, mas sinais sutis. Ele começou a reagir diferente a críticas. Começou a perceber oportunidades que antes ignorava. Começou a ter coragem de iniciar conversas e projetos que antes paralisava. E o mais importante, ele começou a acreditar um pouco mais em si mesmo a cada dia. E esse um pouco mais era tudo. Porque grandes transformações não acontecem em saltos. Elas acontecem em acúmulos invisíveis. Uma decisão, um pensamento, uma repetição, um dia após o outro. Até que, sem perceber, ele já não era mais a mesma pessoa. Mas a antiga versão dele ainda não havia desistido completamente. Ela ainda sussurrava: "Isso não vai durar. Você sempre volta ao mesmo ponto."
Você está apenas se enganando. E ali começou o verdadeiro conflito. Não entre ele e o mundo, mas entre duas versões de si mesmo. A versão antiga, construída por anos de crenças limitantes. E a nova versão, ainda em formação, mas alimentada por consciência e intenção. E ele percebeu algo profundo. Toda transformação verdadeira é uma guerra interna, antes de ser uma vitória externa. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão definitiva. Ele não iria mais negociar com sua antiga identidade. Ele não iria mais pedir permissão para mudar. Ele não iria mais esperar se sentir pronto. Ele iria agir como alguém que já havia decidido vencer. E naquele instante, ele declarou para si mesmo, com uma firmeza que nunca havia sentido antes: eu não volto mais ao que eu era. Eu avanço para o que eu posso me tornar. E essa decisão marcou o início de uma nova etapa da sua jornada. Uma etapa onde acreditar já não era suficiente. Agora era necessário tornar-se. A partir daquele momento, algo definitivo havia mudado dentro dele. Não era mais apenas uma intenção, não era mais apenas uma fase de motivação passageira. Era uma decisão interna irreversível. E decisões desse tipo, uma vez tomadas com consciência profunda, começam a reorganizar toda a estrutura da vida de um ser humano. Os dias seguintes trouxeram uma estranha mistura de desafio e clareza. Desafio, porque a antiga versão dele ainda resistia. Clareza, porque pela primeira vez ele enxergava com nitidez o jogo que sempre esteve jogando sem perceber. Ele começou a notar algo essencial. A vida não muda quando você deseja mudar. A vida muda quando você muda a forma como reage ao que sempre te manteve igual. E isso exigia mais do que pensamento positivo. Exigia postura, exigia comportamento novo, exigia coragem para agir mesmo quando a mente gritava para parar. Naquela fase, ele percebeu que a disciplina não era mais uma escolha opcional. Era a única ponte entre quem ele era e quem ele estava se tornando. Então ele fez algo simples, mas extremamente poderoso. Ele começou a agir como a pessoa que ele dizia querer ser, antes mesmo de se sentir assim. E isso gerou conflito interno, porque a mente antiga dizia: você não é isso ainda. Mas a nova consciência respondia: eu me torno através do que eu faço repetidamente. Ele começou a acordar mais cedo, mesmo quando não queria. Começou a organizar o dia com intenção, mesmo quando o caos interno tentava dominá-lo. Começou a concluir pequenas tarefas que antes adiava. E cada pequena vitória, por menor que fosse, tinha um efeito acumulativo invisível. Porque a mente humana não muda por grandes eventos. Ela muda por pequenas confirmações repetidas. E cada ação disciplinada era uma prova silenciosa contra a antiga crença de incapacidade. Mas o caminho não era leve. Em muitos dias, a motivação desaparecia completamente. Havia momentos em que ele olhava para si mesmo e se perguntava: será que isso realmente funciona? E nesses momentos, algo ainda mais importante acontecia. Ele não parava, porque ele havia aprendido uma verdade fundamental. A transformação não depende do que você sente, mas do que você decide sustentar, mesmo sem sentir nada. E foi nesse ponto que ele começou a entender a diferença entre duas forças humanas: motivação, que sobe e desce; decisão, que permanece firme mesmo sem emoção. Ele parou de depender de inspiração e começou a depender de compromisso. E isso mudou tudo. Com o tempo, sua vida externa começou a refletir essa mudança interna. Não de forma explosiva, mas de forma progressiva e inevitável. As pessoas começaram a notar algo diferente nele. Não era apenas o que ele dizia, era a energia da sua postura. Era a forma como ele falava com mais firmeza.
era a ausência de desculpas, era a presença de intenção. E isso, naturalmente, começou a atrair novas oportunidades. Situações que antes passavam despercebidas começaram a se revelar. Convites começaram a surgir. Ideias começaram a ganhar forma. Mas o mais importante não era o que estava chegando até ele. Era quem ele estava se tornando para sustentar tudo aquilo. E foi então que ele percebeu uma verdade ainda mais profunda. O sucesso não é algo que você alcança, é algo que você se torna capaz de sustentar. Mas, junto com essa expansão, veio também um novo teste. Um teste mais sutil, mais perigoso. O teste da estabilidade. Porque quando a vida começa a melhorar, a mente antiga tenta voltar disfarçada. Ela não aparece como fracasso, ela aparece como conforto. Ela sussurra: agora você já melhorou, pode relaxar. Você já provou que consegue, não precisa forçar tanto. E é aqui que muitos voltam ao início sem perceber. Porque o maior inimigo da evolução não é a falha, é a interrupção da disciplina após pequenos progressos. Ele percebeu isso a tempo e decidiu algo ainda mais forte do que antes. Ele não iria apenas mudar, ele iria se manter em mudança contínua. Ele começou a entender que crescimento não é um evento, é um estado permanente de consciência e ação. E foi nesse novo nível de percepção que ele fez uma pergunta decisiva para a sua jornada. Se eu continuar exatamente como estou hoje, quem eu me tornarei daqui a 5 anos? O silêncio dessa pergunta foi mais alto do que qualquer resposta, porque ele já sabia a verdade. E a verdade o empurrou para frente, sem hesitar, sem negociar, sem voltar atrás. E naquele momento, ele repetiu mais uma vez, não como uma frase, mas como um pacto. Eu não sou mais governado pela minha antiga identidade. Eu estou em construção contínua, e assim a jornada continuou, mas agora não como um sonho distante, e sim como uma realidade sendo moldada dia após dia, pensamento após pensamento, ação após ação. Com o passar do tempo, algo inevitável começou a acontecer. Aquilo que antes era apenas um trabalho interno de consciência começou a transbordar para o mundo externo. E foi nesse ponto que a verdadeira prova da transformação apareceu. Porque é fácil mudar pensamentos quando ninguém está vendo. É fácil repetir afirmações quando tudo está em silêncio. Mas a vida real testa você no meio do caos. Em dias comuns, situações começaram a surgir que antes teriam feito ele recuar. Problemas inesperados, críticas de pessoas próximas, obstáculos que pareciam surgir do nada. E pela primeira vez, ele não reagiu como antes. Antes, ele desistiria. Antes, ele se culparia. Antes, ele voltaria ao mesmo padrão de sempre. Mas agora, havia algo diferente. Entre o estímulo e a reação, existia um espaço. E nesse espaço ele havia aprendido a escolher. E essa escolha mudou tudo. Ele começou a perceber que não era mais escravo automático das circunstâncias. Ele não era mais uma resposta previsível ao mundo. Ele estava se tornando um criador consciente das suas respostas. E isso o colocou em um nível completamente novo de experiência. Mas junto com essa evolução, veio um teste ainda mais profundo. Um teste que não vinha de fora, mas de dentro. A mente antiga, aquela versão dele que havia sido construída por anos de crenças limitantes, começou a tentar uma última estratégia. Ela não gritava mais como antes. Agora, ela sussurrava com inteligência. Você já mudou o suficiente. Você já cresceu. Não precisa ir além disso. Você pode manter o que conquistou e parar por aqui. E esse tipo de pensamento é perigoso, porque ele não parece negativo, ele parece razoável. Mas o homem que agora havia despertado começou a reconhecer o padrão. Ele entendeu que o maior inimigo da evolução não é o fracasso, é a pausa disfarçada de satisfação precoce.
naquela noite, ele ficou sozinho por um longo tempo e, pela primeira vez, ele não estava lutando contra o mundo. Ele estava confrontando o próprio limite mental. E então ele fez uma pergunta que cortou profundamente sua consciência. Eu estou crescendo ou apenas me acostumando com uma versão melhorada da minha antiga prisão? Essa pergunta ficou ecoando dentro dele como um trovão silencioso. E naquele momento, ele percebeu algo brutalmente verdadeiro. Muitas pessoas não falham porque tentam e não conseguem. Elas falham porque param cedo demais. Elas confundem progresso com conclusão e conforto com evolução. Ele respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria a próxima fase da sua vida. Ele não iria apenas continuar, ele iria aprofundar, ele iria expandir, ele iria desafiar constantemente a versão atual de si mesmo, porque ele entendeu que crescimento verdadeiro não tem linha de chegada, é uma direção, não um destino. A partir desse dia, ele começou a viver com uma nova regra interna. Se ainda é confortável demais, ainda não é crescimento suficiente. E isso começou a mudar tudo. Ele começou a buscar desafios maiores. Começou a agir com mais coragem. Começou a se expor mais ao risco do desconhecido. E, inevitavelmente, começou a falhar mais também. Mas agora, cada falha tinha um significado diferente. Não era mais prova de incapacidade, era prova de expansão. Cada erro era um sinal de que ele estava indo além do que já era familiar. E isso o fortalecia, em vez de destruí-lo. Aos poucos, algo extraordinário começou a acontecer. A vida começou a responder de forma diferente. Pessoas começaram a reconhecê-lo de maneira diferente. Oportunidades começaram a surgir com mais frequência. E não porque o mundo havia mudado, mas porque ele havia mudado a frequência da própria identidade. Ele não estava mais tentando ter sucesso. Ele estava se tornando alguém que naturalmente cria resultados. E essa mudança, embora silenciosa, era irreversível. Em um momento de reflexão, ele olhou para trás e percebeu algo profundo. A vida que ele vivia antes não era um destino. Era um reflexo da mente que ele tinha antes. E agora, ele estava vendo algo ainda mais poderoso. A vida que ele estava construindo não era sorte. Era coerência mental transformada em ação. Ele então disse para si mesmo, com uma calma que vinha de dentro: o que minha mente acredita, minha vida inevitavelmente constrói. Mas agora, ele não apenas acreditava nisso. Ele vivia isso, e essa era a verdadeira diferença. Com o passar do tempo, aquilo que antes era apenas uma mudança interna silenciosa, começou a se manifestar de forma impossível de ignorar. A transformação que havia começado dentro da mente agora estava se refletindo no mundo real, de maneira gradual, mas constante, como uma força que não pode mais ser contida. Ele já não era mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Mas o mais impressionante era que ele também já não percebia isso como algo extraordinário. Para ele, havia se tornado natural. E isso, por si só, era o maior sinal de evolução. Porque a verdadeira mudança não é aquela que você admira. É aquela que você incorpora, até não conseguir mais viver sem ela. A disciplina que antes exigia esforço, agora fazia parte da sua identidade. A clareza mental que antes precisava ser forçada agora era espontânea. A ação que antes dependia de coragem, agora era automática. E foi nesse ponto que a vida começou a responder de forma completamente diferente. As portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir, não por acaso, mas por alinhamento. Ele começou a ser notado por pessoas que antes não o enxergavam. Ideias que antes pareciam pequenas começaram a ganhar força quando colocadas em prática. E oportunidades começaram a surgir não como milagres,
mas como consequência natural de uma mente organizada e direcionada. Ele percebeu algo que mudou definitivamente sua compreensão sobre sucesso. O mundo não responde ao desejo. O mundo responde à coerência entre pensamento, emoção e ação. E agora, finalmente, essas três forças estavam alinhadas dentro dele. Mas essa fase também trouxe algo novo. Algo que muitos não esperam quando começam a crescer. A responsabilidade. Porque quando você começa a avançar, você não está apenas mudando sua vida. Você começa a influenciar tudo ao seu redor. E isso traz peso. Ele começou a perceber que algumas pessoas se afastavam. Não porque ele tivesse mudado para pior, mas porque ele tinha deixado de reforçar as antigas limitações que compartilhavam com ele. Outras pessoas, porém, começaram a se aproximar. Pessoas com visão, pessoas com propósito, pessoas com mentalidade de crescimento. E ele entendeu algo profundo. Você não perde pessoas quando cresce. Você revela quem pertence à sua nova realidade. E isso, embora doloroso em alguns momentos, era necessário. Porque crescimento exige alinhamento. Não é possível carregar a antiga identidade e a nova ao mesmo tempo. Em uma manhã silenciosa, ele caminhava sozinho, refletindo sobre tudo o que havia vivido. E pela primeira vez, ele não estava mais tentando se transformar. Ele já estava transformado. Mas a jornada não havia terminado. Ela apenas havia mudado de nível. Agora ele não lutava mais contra crenças limitantes básicas. Ele lidava com algo mais sutil, a expansão contínua, porque ele percebeu que o verdadeiro perigo não é voltar ao início, é acreditar que já chegou ao fim. E foi nesse ponto que ele fez uma das reflexões mais profundas da sua vida. Se eu parei de crescer, então comecei a regredir sem perceber. Essa consciência o manteve em movimento. E o movimento manteve sua vida em expansão. Ele começou a estudar mais profundamente os princípios da mente humana, da disciplina, da prosperidade e da construção de destino. E quanto mais aprendia, mais ele percebia que tudo já havia sido dito antes. Mas poucos tinham coragem de viver. Ele não queria apenas entender, ele queria aplicar. E isso o diferenciava. Com o tempo, os resultados começaram a se consolidar de forma mais visível. Não apenas financeiramente, mas internamente também. Havia paz, havia direção, havia uma sensação de controle consciente sobre a própria vida. Não controle sobre o mundo, mas controle sobre si mesmo. E isso, ele descobriu, é a forma mais alta de liberdade. Em um momento de silêncio profundo, ele olhou para tudo o que havia construído até ali e compreendeu algo que o fez parar por alguns segundos. Nada do que ele tinha começava fora. Tudo começou dentro, na forma como ele pensava, na forma como ele acreditava, na forma como ele decidiu agir apesar do medo. E então, com uma convicção inabalável, ele repetiu mais uma vez, não como repetição, mas como verdade vivida. O que minha mente acredita, minha vida constrói. Mas agora, isso não era mais uma frase de transformação, era um testemunho. E a maior prova disso era simples. Ele não era mais alguém tentando mudar. Ele era alguém que já havia mudado e continuava evoluindo. E assim, a jornada que começou com crença se transformou em consciência. A consciência se transformou em ação, e a ação se transformou em destino. E agora que você chegou até aqui, existe algo importante que você precisa entender. Nada do que foi dito é apenas sobre inspiração, é sobre consciência. Porque quando você muda a forma como você pensa, você muda a forma como você sente. E quando você muda a forma como você sente, você começa a mudar a forma como você age. E é exatamente assim que uma nova realidade começa a ser construída de dentro para fora. Talvez você não veja mudanças imediatas,
Talvez o mundo ainda pareça o mesmo por um tempo, mas se você aplicar isso dentro de você todos os dias, com disciplina e verdade, algo inevitável começa a acontecer. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o autor da sua própria história. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que mais te marcou nesse vídeo. Eu quero muito saber o que essa reflexão despertou em você. E lembre-se, você não está preso ao seu passado, você está em construção. E aquilo que você acredita hoje é exatamente aquilo que sua vida vai começar a construir a partir de agora. A mudança já começou, dentro de você.